Olá, gente, bem-vindo ao Papo de Perfil. Estou muito feliz em trazer mais um programa para vocês, mais um entrevistado, mais um convidado, uma pessoa incrível que vai estar aqui hoje nesse programa contando um pouquinho da sua história. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estar se inscrevendo no nosso canal, por estar seguindo as nossas redes sociais, por estar compartilhando o nosso trabalho. Estou muito feliz. Já passamos aí dos 200 inscritos no nosso canal e isso me deixa muito feliz porque eu sei que é totalmente orgânico, são pessoas que estão realmente buscando conhecimento sobre o que acontece no nosso mundo de eventos e festas e casamentos e 15 anos e afins. Como eu estou sempre trazendo um convidado diferente, com uma história diferente, acredito que isso esteja despertando a curiosidade, né, de quem é fã dos nossos convidados. E o nosso convidado de hoje, a nossa convidada, na verdade, de hoje, tem muitos fãs. Quando eu surgiu o assunto, olha, eu estou pensando em trazer essa pessoa, a minha rede social, a rede social do Papo falou, cara, você vai ter um podcast bombado, porque essa pessoa, ela é fogo no parquinho, não tem conversa torta. E aí, eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou atrás dessa pessoa. E essa pessoa está aqui comigo, e antes de eu dizer quem é, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, é mais um pedido que eu faço a vocês, eu peço no início e peço no final desse vídeo, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de você, no grupo do WhatsApp, porque com certeza você vai estar levando para essas pessoas conhecimento sobre festas e eventos. O que acontece no bastidor, o além do dinheiro que você paga, do investimento que você faz, acontece muita coisa por trás e o objetivo do Papo de Perfil é mostrar para você que existe outras coisas fora o seu investimento e a gente está aqui para isso. Se inscreveu? Durante eu falei isso, então vai aqui embaixo. É uma das poucas coisas que ainda é de graça, gente. É só clicar aqui embaixo, se inscrever e ativa o sininho que você vai receber as notificações de todos os vídeos, todos os shorts que nós vamos estar postando aqui no nosso Papo de Perfil. Gente, é com muito prazer que eu apresento vocês a nossa entrevistada de hoje. Ela é proprietária de uma empresa de celebrações especiais, tá? Michele Senize, eu fui corrigido nesse momento. Ela cursou publicidade, propaganda, tem mais de 15 anos de carreira no ramo de festas e eventos. Isso é muita coisa, é muita bagagem, é muita experiência. E graças a Deus que ela está aqui hoje para compartilhar conosco um pouco da sua história e um pouco do seu trabalho, do seu posicionamento de mercado e o que ela pensa de festas e eventos. Muito prazer, Michele Senize. O prazer é meu, Rafa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, assim, estou me sentindo muito honrada de estar aqui, poder conversar um pouquinho, bater um pouquinho de papo aí com você. Agora, eu que quero começar fazendo uma pergunta, Tá, assim. manda. Falaram pra você que a Michele é fogo no parquinho, isso é um elogio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos deixar claro que é porque eu sou legal, assim, por ela favor. é legal, mas assim, acho que falaram, pelo menos as pessoas que me falaram, foi o seguinte, que você tem uma personalidade muito forte. Ai, meu Deus, tô ficando nervosa. É muito convicta nas suas decisões. E assim, quando me falaram isso, eu falei, será que é mesmo? Tá. Aí eu peguei a biografia dela, né? Aí a primeira coisa que aparece na biografia dela é uma decisão que ela tomou, que eu falei, irmão, uma pessoa simples não ia tomar uma decisão dessa. E vocês vão saber que decisão foi essa já já. Michele, antes de qualquer coisa, eu tô muito honrado em você estar aqui. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo. Eu acho que a sua conversa aqui com a gente vai agregar muito no nosso podcast, levar a sua experiência de celebração, de cerimonialista e né, sua formação acadêmica também, você vai conseguir levar uma mensagem muito boa para a galera que consome o nosso trabalho. E eu estou muito honrado de você estar aqui, eu falo de verdade mesmo, porque eu conhecia, assim, o seu trabalho, mas, assim, eu vou ser muito sincero, eu conhecia como uma
uma cerimonialista celebrante, tipo assim, da alta sociedade, sabe? Eu falei, caraca, mano, essa moça aí, ela tá num outro nicho. E aí depois, quando eu comecei a me envolver com pessoas que também são muito próximas, que eu conversei agora há pouco com outro entrevistado, que existem umas bolhas no nosso segmento, né? Então, aí, às vezes, por exemplo, de repente, eu não era tão próximo a você, que eu também, né, tô 10 anos no ramo de festas e eventos, com fotografia e filmagem, porque, de repente, as nossas bolhas não estavam interligadas. Sim. E aí, o podcast foi muito legal, porque eu consegui conhecer, né, fornecedores de outras bolhas, porque o meu intuito principal aqui nunca foi trazer meus amigos. Uhum. Foi trazer pessoas que possam agregar e trazer bons conteúdos. E isso me fez navegar por outras bolhas, né? Sim. É o que eu falei no podcast anterior. Eu chamo de bolha aqui no podcast, mas lá, como a minha amiga Bruna da Paparico disse... Nossa, amiga, nossa, querida demais. Lá na minha quebrada, a gente chama isso de panela, entendeu? Aqui é bolha, mas lá na quebrada é panela. Eu consegui navegar. E aí eu conheci mais próximo Michele. E aí algumas pessoas, né, próximas a mim no podcast fez esse elogio e falou, cara, ela é uma potência. Você tem que... Eu falei, cara, eu vou ter que me preparar bem pra conversar com ela. Não, ela é uma potência, ela é muito firme, ela é isso, e você vai ver que o podcast vai ser isso. Eu não sei se eu tô aumentando a responsabilidade sobre você. Eu tô ficando muito pressionada, gente, eu socorro. Não estou te pressionando. Mas a porta tá trancada aqui, se eu precisar fugir. Ah, minha Nossa Senhora, tá bom, vamos lá. Mas foi o que me passaram, assim, né, quando fui me aproximando. Aí eu vi a sua biografia sensacional, atitudes que você tomou na carreira, de pessoas que têm muita personalidade para fazer, coragem, não só personalidade, eu vejo também decisões de coragem. E eu tô muito honrado em você estar aqui. Muito obrigado mesmo por confiar nesse trabalho, nesse podcast e disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, para vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço o convite, de verdade. Pode ter certeza que eu tenho mais a aprender do que ensinar aqui com vocês. Pode ficar muito tranquilo quanto a isso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Mas, gente, vamos começar a extrair um pouquinho dessa pessoa, né? Vamos começar a conversar. São 15 anos de carreira. Profissional total, você diz, desde que eu me formei. Vamos ter que fazer uma continha de matemática aí. Eu me formei em 2008, né, em publicidade e propaganda pela Faixa. E antes de me formar, eu já trabalhava com eventos e trabalhei por anos com eventos corporativos, né? Assim, fui do departamento de marketing de grandes empresas. Trabalhei na Citroën muitos anos, trabalhei na Embeleze, trabalhei na Delano, trabalhei em diferentes segmentos, né? Assim, na verdade, eu me lembro que quando eu saí da Citroën, eu recebi uma proposta para ir para Peugeot, e meu marido, que na época era meu namorado, me brecou. Falou, cara, não aceita, não vai. Porque se você aceitar, você vai acabar ficando escrava desse mercado. Sim. E não permite fazer isso com seu currículo. Não aceita essa proposta. E eu não aceitei. E aí, logo depois veio a proposta, acho que para Embeleze, se não me falha a memória, e depois eu fui para o ramo de imóveis. Então, assim, eu transitei em diversos mercados. Dentro da área de publicidade e propaganda. Dentro do setor de marketing, cuidando dos eventos corporativos dessas empresas, basicamente, né? Assim, além de outras atribuições do marketing que eu tinha, eu cuidava basicamente de eventos lá. Então, assim, desde 2008... que eu me formei em 2008, mas já trabalhava, sei lá, desde antes um pouco, não consigo nem te dizer que ano que eu comecei a trabalhar, porque eu comecei como estagiária na Citroën. Sim, um pouco mais de 15 anos vivendo esse mundo de eventos em geral. Tanto corporativo até depois migrar para pro parte social. Pro social. Para fazer essa primeira transição aí, que foi a mudança do corporativo pro social. Tá, mas voltando um pouquinho, né, nós já entramos na sua parte profissional, eu queria, a pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui. E eu até pulei essa pergunta, mas eu vou voltar nela e a gente vamos dar sequência à parte profissional sua, que é muito interessante. Sempre tem um lado fora profissional. Uhum. E aí, eu gosto de fazer... é uma pergunta
que acontece em todos os programas. Porque geralmente é a primeira pergunta que eu faço, que é para deixar logo uma mensagem para quem está assistindo, que fora o produto que nós somos, né? Sim. Existe uma pessoa comum, como Sim. qualquer um que está sendo contratado. E eu gostaria que você falasse para quem, né, adquire a Michele Senise, quem é a Michele que não é a celebrante de eventos. Nossa, a Michele na vida pessoal é A tão Michele diferente da é profissional. diferente. Nossa, minha mãe fala pra mim, gente, mas não sobra nada desse carinho, desse amor todo que você dedica pra sua vida profissional, pra sua família, pra gente. Fala, mãe, porque eu gasto tudo lá. Mentira, eu tô brincando. Eu sou casada, né? Tô com o Juliano, tô com meu marido há 20 anos. Legal. Desde que... Mais de 20, na verdade. Desde, sei lá, 2002. A gente se conheceu, eu acho, por aí. Bastante tempo a gente tá junto, casou em 2010, isso mesmo. A gente começou a namorar em 2002, casou em 2010. Estamos juntos até hoje. Eu sou mãe do João e da Isis, a gente tem um casal de filhos. Legal. Que hoje tem 10 e a Isis quase 9 anos. Um atrás do outro, eu engravidei da Isis, o João tinha 6 meses, foi na época um grande susto, já trabalhava como cerimonialista, não tinha licença maternidade nesse período, então foi uma época bem complexa, assim, de muitas demandas, mas superamos. Hoje eu acho que é a melhor coisa que eu fiz na vida, ter esses filhos um atrás do outro, eles são 2 crianças incríveis. É uma pessoa que, cara, adora viver bem, assim, adoro curtir, adoro pagode, adoro sair, adoro viajar, faço tudo para atender as coisas que a gente curte, sabe? Sim. Todos os sacrifícios possíveis, sou muito chata com a educação das minhas crianças, pego muito no pé deles, sim, com muita coisa. E acho que, assim, basicamente é esse perfil aí, assim, essa pessoa. Mas, de fato, a Michele profissional, ela vamos dizer que meus amigos também pegam muito no meu pé. Falam que eu sou mais calma, mais doce, mais carinhosa. E a Michele pessoal, ela é mais incisiva, mais... eu acho isso mesmo e tal... Então, assim, talvez hoje aqui você descubra um pouquinho das duas frentes. Vamos lá. E aí você consegue ter um equilíbrio, né? Nessa. Sim. Isso aqui é a parte mais legal. Porque quando as pessoas falam assim, como você disse, você mesmo disse, as pessoas não. A Michele, pessoal, ela é mais incisiva e tal. Mas quando eu olho pra você aqui, eu vejo que você traz isso muito de carinho, que você disse, olha, que falou, não sobra nada disso de carinho lá do trabalho. Sua mãe que falou? Minha mãe que sempre fala. Pra aqui, mas eu não consigo, esses poucos minutos que eu tô com você, eu vejo que com os seus filhos ali, você traz esse carinho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você não é aquela mãe, tipo, caraca, minha mãe chegou, ferrou. Sabe? Eu sou assim, eu acho isso. E eu vou falar pra você, olha, não tá legal isso não, tá errado isso, sabe? E talvez na postura profissional eu não sei também se eu tente por outro caminho. Sim. Acho que eu tenho esse perfil de realmente falar, de realmente ser direta, mas tem aí um pouquinho de diferença, eu acho, lidando com os meus. Sim. E lidando com a Michele profissional, vamos dizer assim. São amores diferentes. São. Que mas bom. São importantes os dois. Sim, eu nunca claro, fui... é a base, né? Mesmo quando, assim, recém-mãe, assim, eu nunca fui aquela pessoa que sempre quis, sei lá, parar de trabalhar para me dedicar aos meus filhos. Muito pelo contrário, Rafa, o primeiro casamento que eu fiz com o João nascido, com o meu mais velho, o João tinha 1 mês. E assim, foi ótimo fazer outra coisa, a não ser cuidar de um bebê e ser só uma fonte de amamentação, sabe? Foi ótimo me sentir útil, senti que eu estava produzindo. E é muito louco porque eu fui muito julgada por isso. Mas eu acho que a gente é muito julgada por tudo que faz. Então, assim, as mães que escolhem não trabalhar para cuidar dos filhos são julgadas e que absurdo, você vai perder sua carreira. E as mães que escolhem não parar sua carreira, mas que absurdo, você não vai cuidar dos seus filhos. Então, assim, a gente é sempre julgada e... É aquilo, escolha o seu difícil, sabe? Sim. Deixar seu filho em casa, muito pequenininho, e trabalhar é difícil. Abandonar o seu trabalho é difícil. Escolha o seu difícil. Eu sempre escolhi os meus difíceis e a minha escolha é essa e vambora.
Você tá falando, eu tô aqui, assim, concordando, assim, balançando a cabeça, que pra mim passa um filme, porque é exatamente o que eu passei com a minha esposa. Vocês tiveram um bebê? Tivemos bebê trabalhando, início do nosso trabalho também, meus filhos, eu tenho 10 anos, né? Meu filho tem 10 anos, tenho 10 anos de trabalho, meu filho tem 10 anos e aí minha filha tem 9, que foi exatamente igual. Nossa, olha A minha aí. esposa engravidou do meu filho, da minha filha, meu filho tinha 7 meses, 7, 8 Igualzinho, meses. gente. É muito igual. E a minha esposa foi extremamente julgada pela família, porque ela tinha que deixar o meu filho com alguém para ela poder trabalhar, e o bebê era muito pequeno. Então, conforme você foi falando, eu fui falando, é verdade, acontece. Eu sei como é que Acontece. é. Mas acontece em qualquer escolha que você faça, assim. Qualquer. Não é só na maternidade ou no posicionamento. É em tudo, Em assim. tudo. Porque qualquer coisa que você faça vai ter gente que vai curtir e vai ter gente que não vai concordar. E, Rafa, na boa, assim, que bom. Porque não dá pra ter uma unanimidade num Em nada. posicionamento, entendeu? Eu tenho, assim, alguns posicionamentos muito bem definidos e eu sei que tem algumas pessoas que não concordam comigo e beleza. Ok, a Vida que gente segue. respeita, sim, assim. Muitas vezes não é nem questão de certo ou errado, é questão de olhar da vida. Aquela pessoa tem uma trajetória e uma vivência e um olhar sobre a vida que leva ela a entender Sim. que determinada coisa é uma verdade. Eu tenho outro olhar sobre a vida e me leva a crer que outra coisa é uma verdade. E beleza, assim, vão ter pessoas que vão se conectar Sim. comigo e vão ter pessoas que não vão se conectar comigo. E é assim que a gente vai seguindo. E assim que você mantém a sua posição, Sim, tanto pessoal quanto profissional, e ponto. sim. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? É mais ou menos assim, né? E eu, assim, eu gosto muito disso porque eu tenho um pouco disso também. Admito que um pouco menos, minha esposa é mais como você, assim, né? Às vezes, faço algumas coisas que não é da minha vontade pra tentar agradar alguém ou amenizar, sabe? Uhum. Eu sou um pouco assim. Mas agora vocês já sabem um pouquinho, né, da Michelle, e ela falou um pouquinho como ela é em casa. Então, essa mãe de 2 bebês, ainda bebês, né, porque minha esposa odeia que chama meus filhos, quer dizer, ela chama meus filhos de bebê e eu não chamo mais de bebê, eu já falo, não, já é criança, ela fala, não, é bebê ainda, só tem 10 anos. Não, é criança. Bebê não, Rafa. Pelo amor de Deus, já tô traumatizei, não quero mais bebê, não. Criança, minhas crianças. Mãe de 2 crianças de uma família linda, e que por trás de Obrigada. tudo isso que ela faz, todo esse trabalho, existe um ser humano que também gosta de ser muito bem tratado. Isso eu falo para clientes que não gostam de tratar muito bem fornecedores. Mas voltamos lá para parte sua profissional. E aí você estava nos contando que você iniciou toda a sua carreira na parte corporativa. Fazia a sua parte de marketing, publicidade, porém era mais voltada para eventos corporativos. Uhum. Né? E, por curiosidade, essa parte corporativa, até que você se decidisse em ir para a parte social, foi muitos anos, foi tipo assim, uma coisa que você já... Eu pergunto sobre quantidade de anos, porque para saber se você já estava muito enraizada com aquela questão corporativa, porque quanto mais tempo a gente vai exercendo, a gente vai criando mais raízes, né? Uhum. E aí quando a gente precisa arrancar essa raiz para poder se replantar em outro lugar, acaba sendo mais difícil. Então a minha pergunta é mais ou menos essa. Você já tinha uma raiz muito bem definida nessa parte corporativa, ou você ainda acha que você estava num momento realmente de se encontrar na parte... Ô, Rafa, eu sou muito suspeita, assim, porque esse lance que você falou das raízes, ele talvez não funcione muito pra mim, porque se alguém falasse pra mim, sei lá, 15 anos, 10 anos atrás, um dia você vai ser celebrante de casamento, eu vou falar, o quê? Como? Impossível. Sim. Então, assim, eu acho que, na verdade, quando você tá disposto a mudar, você não pode até por um determinado momento ter suas raízes ali fincadas, mas se você toma uma decisão, você desfinca e finca em outro lugar, assim. Sim.
eu tenho uma personalidade muito prática e pra minha vida, é basicamente isso. Então, assim, quando eu não sei te precisar exatamente quando eu comecei a trabalhar, porque eu te falei, eu comecei como estagiária, então ainda na faculdade, sei lá, vamos chutar aí 2006, 2005, e quando eu comecei a organizar meu casamento, que começou esse processo de transição pro mercado social, né? Que foi 2008, mais ou menos. E esse processo de transição, ele durou bastante tempo, porque por algum tempo eu conciliei as duas profissões. Eu trabalhava, né, no mercado corporativo e já exercia a função de cerimonialista em paralelo. E aí, enfim, o cerimonial foi crescendo, foi dando super certo, e aí eu tive que, num determinado momento, fazer uma escolha. E quando minhas crianças nasceram, eu não voltei mais para o mercado corporativo, fiquei só no cerimonial. Então, esse processo que começou lá em 2008, vamos dizer que terminou, de fato, onde eu falei, cara, agora eu não tenho uma outra profissão. Eu sou exclusivamente cerimonialista, terminou em 2014, quando a minha mais nova nasceu. Mas, na verdade, eu já estava de licença maternidade. Maternidade. Então, enfim, terminou em 2013, 2014. Então, assim, não foi um grande problema, não. Eu entendi que um outro caminho me fazia mais feliz e comecei a traçar esse caminho, assim. Comecei a traçar essa mudança diária dentro do mercado corporativo. E assim foi. Então, eu não tenho esse perfil, sabe? De tipo, ai, e agora que você já tá aqui? Mas muito... A sua pergunta é muito pertinente, porque, assim, quando eu contei sobre a segunda transição de carreira, né? Quer dizer, que para mim é a principal, que é essa mudança do mercado de produção para a celebração, eu tive muita gente que falou que você é doida, você tá no auge da sua carreira, como assim? Você vai largar tudo e tal. Eu falei, gente, não me completa mais. Não é o que eu quero. Não é o que eu busco mais, entende? Eu preciso fazer o que me completa. E é muito doido, porque eu sempre falo isso. Eu não estava perdida, mas eu me reencontrei. Na celebração, eu me reencontrei sem estar assim, tipo... Quando eu tomei a decisão de mudar pra celebrante, que foi agora em junho de 2021... Eu não tava me sentindo, eu tô arrasada, tô infeliz, tô frustrada, não tá legal e tal, né? Eu sabia que tinha alguma questão ali. Eu queria ter mais tempo com a minha família, eu comecei a identificar o universo me dando alguns sinais, sabe? Mas não foi aquela coisa tipo, tô muito chateada porque eu não tô mais feliz e tal, assim, Você tava bem. Eu tava bem. Eu tava bem. E assim, eu vou só voltar um pouquinho... Só para as pessoas entenderem que assim, a gente tá falando da parte de celebração, né? Sendo que pouco atrás a gente falou que você estava migrando para cerimonialista. Então, só para mim poder, para quem está assistindo entender o que acontece. Você sai, durante o seu processo de casamento, né? Você começa a descobrir mais ou menos ali o mercado social, né? E aí eu queria entender um pouquinho só dessa parte e queria também que as pessoas que estão te assistindo entendessem o seguinte, porque quem tá assistindo pode pensar o seguinte, quem conhece a sua trajetória vai entender perfeitamente o que você está falando, principalmente quem conhece o mercado de festas e eventos. Mas tem muita gente que nos assiste que não conhece o mercado de festas e eventos e a pessoa entende assim, nossa, ela trabalhava em empresas incríveis, maravilhosas, fazendo os eventos e tudo mais. E aí ela foi pro lado social, assim, acordou pensando no lado social. Não, você teve algum gatilho ali, que foi o seu casamento, né? O seu casamento foi o gatilho. E aí esse gatilho surgiu em que sentido? Você percebeu que como você já fazia eventos sociais, você falou assim, eu não quero ninguém para fazer o meu... Você fazia já corporativo? Eu tô suponhando, tá? É uma suposição que você tenha pensado assim, mas você pensou, olha, eu mesmo vou desenvolver o meu evento. Foi isso do seu casamento? Foi esse momento que você... Não. Ou não foi isso? Não, foi uma descoberta mesmo, assim, organizando meu casamento, eu descobri que era muito legal organizar casamento e comecei a estudar e buscar informação para passar a organizar casamento das pessoas. E aí, logo depois, uma
grande amiga casou, eu Sim. organizei o dela, e aí as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a me descobrir nessa posição, né, de produtora de eventos sociais, Sim. de cerimonialista, organizando casamentos, organizando 15 anos, assim. O fato de ter trabalhado muitos anos com eventos corporativos me deu muita técnica, né, muita informação. E eu falo isso, assim, algumas pessoas até se surpreendem quando eu falo, mas de fato eu acho isso, assim. Trabalhar com evento social, produzir um evento social é mais fácil do que produzir um evento corporativo, Sim. pelo volume de informação, de acesso à informação que você tem quando Sim. você produz um evento social. Um corporativo, ele tem umas complexidades maiores, às vezes você não tem tanto acesso à informação, você não sabe precisar quantas pessoas exatamente vão estar naquele evento, enfim, ele é mais complexo. Mas tem um porém. O social, ele não tem segunda chance. Ele não pode ter uma falha sequer, porque ele não tem um outro dia. Então, assim, por exemplo, há alguns anos, algum tempo que eu fiquei na Embeleze, você vai fazer, sei lá, montar um stand de uma feira no interior de Porto Alegre. Sim. E aí, beleza, se no primeiro dia o cara foi lá instalar o adesivo e o adesivo ficou, sei lá, deu um problema na instalação e ele ficou um pouco torto, beleza, o cara volta pra gráfica, imprime o adesivo de novo, volta lá, instala, Entendi. e aí no decorrer daquele dia seu stand funciona. O casamento não te dá essa possibilidade. A festa de 15 anos não te dá, porque não tem segundo dia. Sim. Então, assim, não tem margem de erro. Então, apesar de eu achar o social mais fácil que o corporativo, ele te exige muito mais, assim. Você precisa ter uma atenção imensa a ele, porque você não tem outro dia para corrigir algo que não tenha ficado legal. É ali, ao vivo, agora. Sim. E tem que ficar legal, porque é o dia mais importante da vida de uma família ou de duas famílias, né? Assim, no caso de um casamento, de um 15 anos ou de um casamento. Então, assim, tem que funcionar. Tem que ser incrível, tem que ser redondo, tem que ter um olhar atento ali dos bastidores na construção desse cronograma, né, assim, às vezes eu pegava casamentos com, sei lá, 2, 3 atrações. Você tem que ter conhecimento para falar, olha, isso aqui não encaixa no tempo que a gente tem, porque eu sei que a saída dessa banda do palco para a Sim. entrada da sua próxima atração requer 40 minutos de desmontagem de palco e montagem da próxima. Então, assim, ou você contrata hora extra, ou a gente não consegue encaixar tudo isso nessa realidade, todas essas atrações, nessa realidade de tempo que a gente tem. Então, assim, tem que ter uma cabeça pensante que Sim. entenda de produção ali na construção desse evento e na execução dele também. E, assim, pelo que me parece, o corporativo trouxe, isso pelo que eu acompanho também, trouxe para você no social um senso de responsabilidade que quem se forma direto no social acaba não tendo, né? Eu vejo que algumas preocupações que você tem, de repente, eu vejo algumas pessoas que são produtoras, assessoras e cerimonialista não tendo, porque talvez pela sua bagagem de já aprender com o mais complexo, você trouxe para cá algumas coisas que, de repente, você se atente e algumas pessoas que já estão no mercado ainda não se atentem. Mas eu queria só deixar, assim, um pouco claro até para quem está assistindo também, que quando fala, eu era cerimonialista, você não era cerimonialista, você era produtora Também. de casamentos, né? Você pegava, você não chegava ali e fazia né, o dia. Você pegava o evento antes, preparava, produzia, via todo checklist, produção, o que vai ter, o que não vai ter. Por quê? Porque quando eu converso com outras cerimonialistas, e elas sempre são muito taxativas para mim, assim, né? Isso são palavras de pessoas do segmento. Não, cerimonialista é uma coisa, assessora é outra, produtora é outra. Eu sou assessora e também faço o dia, que é o cerimonial. Então, assim, quando você fala que você era cerimonialista, eu acho que você era mais que cerimonialista, assim, eu gosto de deixar claro, você trabalhava com uma produção total do casamento, assim, você pegava um casamento e você entregava o casamento. Não digo na contratação de fornecedores, porque às vezes tem a produção de casamento, empresas que produzem casamento, que o cara dá um orçamento X
E o cara contrata os fornecedores, contrata tudo e entrega o casamento pronto. No seu caso, não. Os clientes, ele contratava os fornecedores dele, que ele quisesse, a banda, a decoração, a mesa, o bolo, o doce, e você assessorava para que tudo acontecesse, que tudo desse certo. Era isso? Era uma mistura de tudo isso aí, assim, eu não acredito muito nessa história que o mercado fala, que, não pode fazer assessoria final, que não sei o quê, eu acho que você faz o que você quiser da sua vida, desde que você entregue o que você prometeu, desde que você tenha responsabilidade ética, você faz o que você acha que você tem que fazer, ninguém tem que achar nada sobre a vida do outro, essa é a minha visão. Então, assim, eu, por exemplo, enquanto cerimonialista, vendia uma assessoria final muitas vezes. Uma assessoria onde a noiva tocava a organização do casamento dela e eu entrava ali na reta final para entender o que foi contratado, para estruturar, para corrigir possíveis falhas de produção que ela não tenha técnica e executar o casamento no dia. Mas, assim, eu acho que muitas vezes eu fazia esse trabalho de produção, quando o casamento demandava isso. Muitas vezes eu fazia o trabalho de assessoria. Muitas vezes não, todas as vezes que era uma assessoria, né? Eu fazia esse trabalho. Sim. Porque o papel do assessor, para mim, é fazer o casamento de duas pessoas. Não o casamento dos noivos, o casamento de fornecedor-cliente. Então, assim, Rafa... Certo. Assim, tem milhões de maquiadores incríveis no mercado, mas o que a noiva busca? O que ela gosta? Ela quer uma maquiagem mais fresh? Ela quer um olhão? Ela quer uma maquiagem mais pesada? Ela quer uma coisa clássica? Como vai ser o cabelo? Então, assim, quando eu era assessora, sempre que eu ia startar uma nova contratação com aquela noiva, a minha primeira pergunta para ela é: o que você gosta? Vamos ver agora, sei lá, os buquê. Mas... me indica uma pessoa de buquê. Não consigo, porque eu posso te indicar diversos tipos de buquê. Você quer um buquê redondinho? Você quer um buquê desconstruído? Você quer um buquê cascata? Você quer... Eu preciso entender o que você busca para te indicar o melhor fornecedor com esse perfil. E tem milhões de fornecedores de diferentes perfis no mercado que, na minha visão, o que o assessor faz é fazer esse casamento, né? Sim. Então, assim, eu por muitas vezes montava o time... de acordo com o perfil daquela cliente. Então, eu pego uma cliente que é, sei lá, um casamento na igreja, super clássica, que ela é super clássica e ela é super tímida. Então, se ela é super tímida, eu já sei que não adianta eu colocar com ela uma maquiadora que chega e fala palhaçada e grita e não sei o quê, porque ela vai ficar retraída no dia dela. Eu preciso colocar uma maquiadora que combine mais com o perfil dela. Ou às vezes não, ela é super tímida, mas ela precisa de alguém que chega, fala besteira, porque aí ela ri e fica leve. Então é isso. O trabalho do assessor para mim é identificação de perfil. É entender o que você busca, o que você quer, o que você gosta e te apresentar boas opções dentro desse perfil e dentro da sua verba disponível. Então, assim, eu acho que era um pouco disso tudo, né? Assim, a produção do casamento, produção de palco. E o que você falou sobre, muitas vezes, do fato de eu ter vindo do corporativo e isso ter me dado uma bagagem maior, eu nunca refleti sobre isso. Legal você falar isso, mas eu acho que, na verdade, é um pouco, assim... Eu tenho uma mente inquieta, sabe? Assim, eu gosto muito de aprender, de me enfiar e de fazer. Há um tempo atrás eu fiz a produção de um DVD também. E foi, assim, uma bagagem incrível, assim, uma outra frente de eventos que eu não tinha a menor noção de como acontecia. E foi incrível viver aquilo ali. Foi aula, assim. Eu vivi aquilo ali do lado de profissionais de ponta, assim, que me ensinaram muito nas atitudes, sabe? Assim, fazendo, eu olhava pra eles e falava, caramba, é assim que se faz. É assim que se faz. É assim que esse mecanismo gira, sabe? Coisa que eu não fazia nem ideia. Então, é incrível, assim. E eu queria não sair da pauta, mas pegar um ganchozinho. Essa produção que você fez de DVD, como é que foi é a primeira vez que você tinha feito? E como é que foi esse convite, assim... Michele, vamos fazer um DVD? O que você tá falando, amigo? Ai, meu Deus. Na verdade, assim, eu conheço o Thier desde bastante tempo. E aí eu acompanhei todo o crescimento da carreira dele. Uma pessoa muito querida, muito talentosa, muito inteligente. E aí, quando ele foi gravar o primeiro DVD dele, ele falou pra mim, cara, eu quero que você esteja na produção. E ele tinha um time muito competente.
E assim, é uma das coisas que eu tenho muito orgulho da minha carreira, porque foi realmente ali uma coisa que eu não tinha grandes domínios, e a gente tinha um time com muito amor pela entrega dele, sabe? Assim, com um objetivo muito grande de entregar. A gente fez o DVD dele numa quinta-feira, num dia de Rock in Rio, na Barra, e a gente esgotou os ingressos com antecedência. Então, assim, a gente estava competindo, quer dizer, competindo não, porque é outro público, obviamente, né? Mas era um evento que movimenta muito, era uma né? competição de eventos, sim, era um evento muito grande na Barra, a gente fez o DVD no Ribalta, e assim, eu falei no começo que eu adoro pagode, sou suspeita, sou fã dele, de muitas outras pessoas, e nesse dia, assim, até pouco tempo atrás, teve agora o Tardezinha, e aí foi incrível porque o Thiaguinho reuniu 65 mil pessoas para assistir o show de um único artista, isso é um feito, apesar de ter identificado alguns problemas de produção nesse dia. Independente disso, assim, tinham 65 mil pessoas para assistir um cara. Você estava lá? Tava. E você... Foi problemático, mas vamos focar no meu DVD. Então, assim, isso é incrível, 65 mil pessoas no mesmo lugar para assistir um show, isso é um feito, isso tem que ser reconhecido. Então, acho que isso, recentemente, no mercado do pagode, foi o maior evento que teve, e até antes do Tardezinha, quer dizer, se nossa entrevista é antes do Tardezinha, eu diria que o maior momento para mim desse mercado, desse ritmo aí, foi esse DVD, porque a gente reuniu no palco, numa música final do DVD, assim, todos os grandes nomes do samba e do pagode do Rio. Então, assim, isso era, tipo, a gente ficava olhando ali, a gente na produção, a gente falava, cara, olha isso, tá todo mundo aqui. Caraca. Então, a gente tinha no mesmo palco o Thier, claro, né, dono do DVD, o Thiaguinho, o Ferrugem, o Péricles, o Revelação, o Xande e o Jorge Aragão. Caraca. Todos cantando uma mesma música no palco. Então, tipo assim, quando eu assisti aquilo ali, eu falei assim, cara, isso aqui tem um pouquinho do meu trabalho. Falei, nossa, assim, então... Deu frio na barriga? Deu muito. Minha equipe falou nesse dia que eu tava muito nervosa. Que eles nunca tinham me visto tão nervosa assim. Sério? Mas foi incrível, foi uma experiência incrível. Eu aprendi demais. O produtor dele, geral, é um cara muito talentoso, assim. É uma equipe toda muito generosa, então foi um prazer estar lá. Pensa em continuar com isso? Não, acho que não, assim. É uma demanda muito grande, de física mesmo, assim, sim, né? De uma disponibilidade que eu não sei se eu gostaria de oferecer nesse momento da vida. Mas, assim, eu não digo não, com certeza não, pra nada, vide a minha trajetória. Eu ia falar isso. Que hoje eu digo pra você que eu tô muito feliz. Onde eu tô daqui a 10 anos, eu posso querer estar em outro lugar e eu gosto disso, assim. Eu tenho uma amiga que uma vez falou pra mim, falou assim, cara, o que te tira da zona, o que te tira da zona de conforto? E eu falei pra ela, cara, o meu problema é estar na zona de conforto. Eu não gosto de estar na zona de conforto. Eu preciso, tem que ter alguma coisa ali pra me mexer, sabe? E eu ia falar da nova carreira de celebração, mas eu vou esperar você chegar lá. Eu não sabia da história do seu DVD com o Thier. Só uma pergunta, você também participou do Tardezinha na produção? Não, você foi lá assistir e aí você... aquele olhar, né? O cantor, quando vai no show, ele não tá nem ligando pro show, ele quer saber se o cara tá cantando bem, a noiva, quando vai no casamento, que olha tudo. Olha tudo, você tava ali só vendo as produções e também curtindo, que você gosta de samba. Eu também gosto muito de samba. E até... Não sei se o Tia vai assistir, né, esse nosso episódio, mas eu também trabalhei com o Thier. Que legal! Na pandemia, né, eu trabalhei fazendo produção de live. Você fez a live dele? Aí eu fiz a live dele e fiz a live que ele fez como convidado do grupo Bom Astral. Ele foi um dos convidados da live. Bom Astral já tocou no meu aniversário algumas vezes. Já botei eles em vários casamentos. Jefinho é um querido. Jefinho, o Renan é meu amigo. Nossa, esse mundo é muito pequeno. O Renan é meu amigo de infância. Lá em Vigário Geral, a gente passou também. Infância junto. E eles são muito meus amigos do Bom Astral. E aí eu produzi a live deles também na casa lá em Vigário. E o Tia foi um dos convidados. Legal demais.
Tia, você é muito gente boa, cara. Ele é muito generoso. Muito generoso mesmo. E ajudou os meninos também com algumas coisas. Generoso demais. E ele é muito gente boa. É o perfil dele. E aí, vamos lá. Eu gostei dessa pauta do DVD, achei... Pô, Michele, você tá me surpreendendo, sinceramente. Gostei. E o legal disso é que quem tá assistindo, né, é importante ver o seguinte, olha, ela... Corporativo, eventos. Casamento, 15 anos, eventos. Produção musical, eventos. Cara, se você quiser viver dentro de uma caixinha, o problema é seu. Mas você pode sair da caixa. Tem muitas frentes. Tem muitas frentes e às vezes eu vejo as pessoas fazendo muito isso. Assim, não, eu trabalho com isso, eu não consigo. E no seu caso, você nunca tinha feito um DVD, um artista extremamente renomado te chamou, você poderia falar assim, não, esse não é meu lugar não. Você falou assim, eu vou lá, vou fazer e acontecer. Assim, de antemão, parabéns. Obrigada. Mesmo pela sua... Obrigada, foi um aprendizado muito grande. Parabéns mesmo e que você inspirem pessoas com esse seu relato. Pessoas que acham que tem que ficar só dentro daquele ciclo ali e você pode ir muito além, cara. Aqui tá um bom exemplo para você. Sim. E falando em ir além, eu vou chegar numa parte que eu vou até ajeitar a camisa aqui. Michele, você totalmente consolidada na parte de assessoria de eventos, né? Casamento, de 15 anos, na sua parte de produção, que eu vou dizer que você era produtora, não vou ficar chamando que você era só cerimonialista, porque você já provou pra mim que você produzia e produzia muito bem seus casamentos. E aí você me disse que em um belo momento você resolveu migrar, parar de fazer essa produção e fazer apenas celebrações especiais. E eu vou frisar em celebrações especiais, porque quando eu fui vendo o seu Instagram e o que as pessoas foram me dando relatos eu vi que é um trabalho bem personalizado que você faz em cima disso. É bem personalizado e você vai contar isso pra gente. E aí mais uma vez, você se coça, né? Mais uma vez, você, tá tudo muito bem. Sim, gente, ela passou pra mim aqui, eu tô com uma cola aqui. Ela tinha 58 contratos para cumprir quando ela decidiu a não aceitar mais contratos. Quando eu falo isso, não aceitar mais contratos, ela cumpriu todos os contratos, gente. Falta um. Falta um? Agora, 13 de maio, de uma noiva maravilhosa. Falta um. Aliás, um casamento e um 18 anos que falta, que na verdade eram 15 da pandemia, e aí eu vou entregar ele agora também. E você resolveu só não aceitar mais contratos. Então, Sim. assim, ela falou, não, esse serviço eu não vendo mais. Eu tenho um novo serviço aqui a vender. Mas eu vou cumprir os contratos e venho cumprindo com excelência. E aí você resolveu ser celebrante de casamentos. Sim. Conta pra mim um pouquinho como é que surgiu isso. Foi aquele comichão mesmo, coçou, tu falou, quer saber, vou mudar de novo isso aqui. Na verdade, assim, foi totalmente pautado pela família. Essa decisão, assim, foi totalmente pensando nos meus, assim, na disponibilidade pro meu marido, pros meus filhos, pros meus pais, assim, ter mais tempo pra eu viver. Ter mais tempo, viver. Né? Como produtora, vamos dizer assim, né, como cerimonialista, eu pegava casamentos muito grandes e muito assim, super complexos. Então, era muito comum eu sair de casa, sei lá, num sábado 10 da manhã e voltar 4 da manhã, sabe? Sim. Então, o que acontecia? Na sexta-feira, eu não queria fazer nada, porque eu precisava estar bem, porque sábado era dia de um casamento difícil, complexo, e muitas vezes com um artista grande, tipo assim, show do Diogo Nogueira, e assim, quem é cerimonialista sabe, quando entra artista grande no casamento, é caótico, assim, um cuidado imenso que tem que ter de checar rider de camarim, rider de palco, rider técnico, né, enfim, de checar tudo, é um cuidado redobrado, porque eles são mais complexos de se lidar do que os artistas do nosso mercado, né, assim, do que as bandas que estão acostumadas a fazer casamento. Então, assim, eu saía muito cedo, voltava muito tarde, sexta-feira eu não queria fazer nada, domingo eu tava morta. Sim.
E, Rafa, nunca tinha sido um problema pra mim sair pra trabalhar, assim. Quando meus filhos nasceram, eu já era cerimonialista. Mas eu nunca tinha experimentado diferente. E aí, quando veio a pandemia, eu me mudei com a minha família pra Saquarema, pro interior. E aí eu comecei a experimentar o diferente. Eu comecei a, tipo assim, ficar livre no sábado e conseguir almoçar com a minha família no sábado e conseguir fazer uma trilha e conseguir fazer não sei o quê. E comecei a experimentar outras coisas que eu não fazia ideia que eu gostava, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de experimentar. Sim. E aí, quando a gente voltou, eu voltei inquieta com isso. Por isso que eu falei, eu não tava infeliz, eu não tava, ai, que droga, eu tô nessa profissão. Muito pelo contrário, eu tenho uma gratidão imensa pelo cerimonial. O cerimonial me trouxe até onde eu tô. E eu vou morrer dizendo que o cerimonial é a profissão mais importante do mercado de casamento, assim. Eu tenho um respeito imenso pelas cerimonialistas, porque... E eu falo pros meus amigos, tá? Eu falo, gente, o dia que vocês forem num casamento que foi incrível, procura a cerimonialista e aperta a mão delas. Vai lá e fala, cara, esse casamento foi incrível e eu tenho certeza que é graças a você. Porque eu tenho certeza que é graças a esse profissional, assim, certeza. Bom, e aí eu comecei a experimentar isso e voltei e falei assim, cara, e agora que eu quero? Que eu quero ficar mais disponível pra minha família final de semana, e agora que eu não quero mais sair tão cedo e voltar tão tarde, como é que eu vou fazer? E aí, assim, Rafa, as coisas começaram a acontecer. Eu costumo dizer, assim, que quando eu entendi, parece que o universo já vinha falando comigo há um tempo e eu não tinha ligado os pontos. E aí, quando você liga os pontos, você fala, cara, é isso. Na verdade, essa sementinha veio de um dia que eu fiz um casamento surpresa para uma noiva minha. Era uma noiva de pandemia que adiou o casamento. Era uma mulher extremamente diferenciada, um dos presentes que eu tive na minha profissão, uma mulher que eu admiro demais. E no dia que seria o casamento dela, que ela adiou, eu fiz um casamento surpresa pra ela, assim, combinei tudo com o noivo disse no dia anterior que tinha que embarcar, e aí, teoricamente, foi embora. Na verdade, ele nem foi embora, ela foi pra casa da irmã e ele voltou pra casa. E, enfim, combinei com a irmã, com a família, a gente colocou numa tela do lado do casamento toda a família e padrinhos, e lá, que a gente ainda tava na pandemia, né, e lá eles dois chegando, ela chegou vendada pra casar e eu envolvi todo o time dela, então... Uma ideia totalmente sua. Essa foi, assim. Envolvi todo o time dela, então a fotógrafa dela tava lá, que é a Priscila Rabelo, o cinegrafista dela, que é o Rafael Arroz, tava lá, a equipe de música Sonarte tava lá, a Nani deu o buquê, assim, todo mundo foi sem cobrar. Todo mundo foi por ela, assim, vamos fazer isso, vamos fazer pela Maria, vamos fazer pelo mercado, para dar um quentinho no coração das pessoas. Sim. Vamos, e fizemos. E aí, nesse dia, o celebrante dela era o Jonathan Gerber, um cara que eu tenho uma admiração imensa e uma gratidão imensa, porque além de ter plantado essa sementinha em mim, ele, assim, dedicou muito tempo a me fazer evoluir, assim. Ele deu o tempo dele pra mim, pra que eu pudesse ser melhor. E eu acho isso de uma generosidade imensa. Bom, o Jonathan tava lá, celebrou o casamento, todo mundo se emocionou, e no casamento dela eu falei um texto ali pra ela que eu tinha escrito. Enquanto cerimonialista, eu sempre escrevi de maneira passional sobre meus casamentos. Então, uma noiva fechava comigo, eu vivia aquele casamento, depois eu postava ali o meu relato daquele casamento, e era um relato completamente passional, falando do que a gente viveu, falando de quem era essa noiva, quem era esse casal. E ali eu li esse texto que eu escrevi. Geralmente você fazia depois... Que eu faria num outro momento, assim, não participaria ali na cerimônia, né, assim, faria pra postar começou no Facebook, depois no Instagram. E aí, beleza, uma semana depois o Jonathan me ligou e falou, cara, você já pensou em ser celebrante? Porque o que você fez foi muito bonito. Eu falei, mas você tá louco, não tem a menor chance disso acontecer assim, eu não tenho o menor perfil. Ele falou, pois você deveria pensar. E aí, enfim, outras coisas aconteceram. Um tempinho depois disso, uma mulher do interior do Brasil me contratou para escrever os textos da festa de 15 anos da filha dela. E assim, Rafa, eu me lembro que na reunião online eu falei com ela era do Maranhão. Aí eu falei, poxa, você tá no Maranhão, eu sou doida pra conhecer os Lençóis Maranhenses. Ela falou, mas eu tô a 700 quilômetros dos Lençóis Maranhenses. Tipo assim, ela tava no interior mesmo, no meio do, sabe, muito longe. E eu falei, cara, essa mulher me achou e ela quer os meus textos na festa de 15 anos da filha dela. E aí depois, num outro casamento, numa outra surpresa para um outro casal também online, um outro celebrante também queridíssimo, eu também li, ele também falou, caramba, você escreve bem. Então assim, você vai linkando as coisas, sabe? Na verdade foram pequenas
atos que foi te Sim. lapidando a que você falar, olha, eu acho que realmente... Sim. Rapidinho, o rapaz que você citou agora, eu esqueci o nome dele. O celebrante, o Jonathan. O Jonathan. Uhum. Ele, de certa forma, nesse momento, eu sei que você disse que ele foi um gatilho para você, mas ele também trabalhava com esses textos, assim... Ele é celebrante também, ele tem um perfil um pouco diferente do meu, a cerimônia dele é lindíssima, inclusive, assim, em geral, quando uma noiva vem pra mim que eu não tenho a data, ele é sempre a minha primeira indicação, porque eu sou fã do trabalho dele, e da pessoa que ele é, e ele tem uma história linda, você pode, inclusive, trazê-lo aqui. Ele foi por anos frei da Igreja Católica. E hoje ele não tá mais na Igreja Católica por amor a uma... Ai, não quero dar spoiler. Não dá spoiler, por amor não. A uma criança. Ele é uma pessoa bem diferenciada. Diferenciada. Por que eu voltei nele e perguntei? Porque ele era, num mercado hoje que a gente vive, tão competitivo, tão egoísta, um mercado tão, sabe, desunido. Eu falo isso porque... né, não generalizo, mas boa parte é assim. Ele é celebrante, ele faz a profissão, você não estava ali para celebrar, você falou um texto, no dia seguinte ele, na maior humildade, entra em contato com você e fala, olha, você tem uma carreira aqui, cara, olha isso com carinho, que você é boa no que você tá fazendo. Cara, eu achei assim, só pelo que você me falou, eu achei de uma humildade, eu achei de um, não sei a palavra exata, mas sei lá, uma sensibilidade tão grande. Isso porque você não sabe que no meu primeiro casamento que eu fechei, ele travou a agenda dele por 1 hora pra ouvir todo o meu texto e corrigir tudo que precisava ser corrigido e me ensinar muita coisa. Ele é diferenciado. Eu falei, cara... Mas a gente precisa de gente assim. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, eu acho que... Isso é um achismo meu, tá? É um sentimento meu. Eu acho que, assim, de fato, tem pessoas boas, tem pessoas complexas, ruins e tudo, e egoístas e tal, mas eu acho que você acaba sendo reflexo daquilo que você propaga. Então, assim, eu, enquanto cerimonialista, cara, nunca tive medo de passar adiante meu conhecimento. Fiz 9 turmas de um curso presencial, que, assim, era um curso super grande, com grandes nomes palestrando no meu curso. Todas essas pessoas estendendo as mãos para os meus alunos e querendo, assim, ensinar de verdade. Ninguém estava lá para nada que não fosse ensinar. Eu sempre fui muito atenta a isso, assim, de tipo... não era só um curso ali onde eu explicava toda a técnica da profissão. Eu queria que eles começassem a se conectar com pessoas que dessem possibilidade para eles começarem uma carreira. Então, assim, eu acho que o universo me retribuiu. Quando foi a minha vez de precisar de alguém, de precisar de uma mão estendida para mim, o universo me trouxe essa mão, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, assim. Acho que quando você é aquela profissional que, sei lá, não ajuda ninguém e não estende a mão para ninguém, não sei o que, você acaba se inserindo numa bolha de pessoas que não ajudam ninguém. Sim. Porque você também não dá. Então, você não vai ter para você, entendeu? Então, assim, como eu sempre tive esse perfil e tenho até hoje, eu acho que é reflexo, entendeu? E graças a Deus, você tá numa bolha de pessoas boas e aí ajuda Rafa, na sua carreira. Poxa, Rafa, eu tô, assim, e eu não tenho o que falar, não, assim, vez ou outra a gente depara com profissionais e pessoas que não combinam com você, e você não estreita a relação com essas pessoas e beleza, a vida que segue, mas em geral, assim, eu tô rodeada de pessoas muito boas de coração. Agora, recentemente, a gente teve o caso de uma amiga querida aí que, poxa, teve seu carro, o carro pegou fogo, o mercado se uniu, sim, para ajudar financeiramente essa pessoa. Então, assim, eu acho que é isso, sim, a gente se une e quando você precisa, você tem isso porque você oferece isso. Sim. Nossa querida Dalila, não foi? Danila, isso. Danila Garcia. Eu recebi o link da vaquinha que o mercado fez. Prontamente eu colaborei também. É uma pessoa que eu quero trazer aqui, já quero deixar aqui. Traga, ela tem um projeto incrível chamado Resenha Preta, traga ela. Eu falei sobre ela é muito do bem. É uma pessoa que eu quero trazer aqui mesmo, não tô falando isso
eu já falei antes, né, na primeira temporada, que você tá na segunda temporada do programa, segundo episódio da segunda temporada, tô muito orgulhoso de ter você aqui, mas eu achei muito legal o que o mercado fez e tá muito dentro do que a gente falou. Ela tá dentro de uma bolha de pessoas boas e ela foi ajudada, porque aquilo que você falou. Quem dá, provavelmente também vai acabar em algum momento recebendo. E aí, pra gente seguir com a nossa pauta, que o papo tá muito bom, a hora tá voando, você se inseriu no mercado de celebração. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, quando você fazia os seus cerimoniais, você também tinha uma celebração, você também falava, né? E aí, quando você foi pro mercado de celebrações exclusivo, só fazendo isso, você achou que você precisou mudar alguma coisa? Ou não, tipo assim, eu tenho que... Quando eu fazia o cerimonial, eu não celebrava o casamento, não. Eu só ficava na produção e a gente... eu e nunca 15 anos fui também não? Ah, não, 15 anos sim, como mestre de cerimônia, mestre de cerimônia, Sim. Em 15 anos sim, falava. Nessa, não achei que eu precisei mudar muita coisa, não. Aliás, quando eu fiz a transição, eu falei, cara. Você ainda faz 15 anos? Faço como mestre de cerimônias. Mestre de cerimônia. Foi inclusive uma coisa que eu pensei, falei, poxa, eu vou sentir falta dos meus 15 anos, porque eu adoro as Você achou que não ia ter mais, né, por causa do Mas perfil. O mercado vira e mexe, pinta, e alguém, olha... eu tenho aqui uma debutante que quer um mestre de cerimônias e tudo, desde que ela curta o meu estilo, né? Porque assim, eu não tenho aquela pegada de vamos receber a princesa dessa noite. Não sou eu. Então, assim, é um cerimonial mais... É um estilo, não é uma crítica, não, longe de mim. Assim, tem espaço para todo mundo. Quem me conhece sabe que eu falo isso. Assim, tem gente que gosta disso e tem profissional que oferece isso, só não é o meu caso. Então, assim, não achei que precisei mudar nada, não. O processo de transição de carreira, ele foi muito saudável, sabe? Assim, quando todas essas coisas aconteceram e me deu um estalo, eu tive no meu marido, assim, um grande incentivo. Ele é um grande incentivador, sempre foi. E assim, não é fácil, né? Você ter uma conversa onde você com quase 40 anos, com 2 filhos, e você chega e fala, cara, eu quero mudar de profissão, assim, tendo aí, 50 e tantos casamentos ainda para entregar. Mas assim, ele falou, cara, se você quer, a hora é agora, vambora, vai dar certo, você tá no timing perfeito, porque você tem ainda os casamentos para entregar da pandemia e tal, então, vambora. E assim, esse processo de transição eu tive muito, muito, muito cuidado. Assim, foram usadas estratégias para comunicar isso ao mercado. Foi tudo muito pensado, porque eu não queria que o mercado achasse em hipótese alguma que essa transição era porque eu não tinha mais noiva, ou porque eu tava falindo, ou porque ninguém fechava contrato comigo, eu não sei o quê. É um cuidado que realmente deve ter, porque o mercado, ele tende a fazer esse movimento. Assim, eu não queria que as pessoas achassem, caramba, a Michelle não tá mais conseguindo ser cerimonialista, vai ser celebrante. Sim. Então, assim, teve toda uma estratégia de comunicação disso, desenhada, estruturada. Hoje eu tenho até uma palestra que conta sobre isso, assim, quais foram as estratégias que eu usei. E aí, assim, atingir esse objetivo, que quando eu conto as estratégias usadas, não passa pela cabeça de ninguém que eu tava ali naquele momento falindo, que fica claro que foi uma escolha, e foi mesmo uma escolha. E aí isso foi meados de 2021, se não me falha a memória, assim, talvez maio ou junho de 2021, foi quando tomei essa decisão e fiz a comunicação ao mercado, e desde então eu não peguei mais nenhum contrato de cerimonial. Para os meus casais eu entrei em contato, né, conversei, expliquei, falei, olha, vou viver um processo de transição de carreira e tudo, e não peguei nenhum novo contrato de cerimonial, e passei a pegar só os de celebração, e a minha primeira celebração já aconteceu em 2021, assim, um casal também queridíssimo, foi uma cerimônia super emocionante, que eu tenho contato até hoje, são amigos queridos, e aí as coisas começaram a acontecer. Uma pergunta, curiosidade minha. Esses contratos que você tinha fechado era contrato de produção de casamento. Sim. E aí você migrou. A galera não falou assim, agora tu vai ter que celebrar aqui.
Não, eu não, assim, tive uma noiva que me colocou contra a parede e falou, eu não aceito que você não celebre o casamento, mas eu tinha deixado muito claro para todas que eu não faria isso, até por uma questão de ética, assim. Deus me livre um celebrante ali sentir que eu tirei o lugar dele por causa da minha transição de carreira. Eu imaginei isso, então, que assim, pudesse de jeito, acontecer. Essa única noiva, eu só, assim, ela, além dela ter me impressionado, Érica, o nome dela, uma querida, ela não tinha celebrante, ela não tinha contratado ninguém. Então, assim, ela conversou muito comigo, pediu muito, muito pra mim, aí eu migrei, né, botei minha equipe pra fazer o cerimonial, passei a celebrar, mas essa foi a única exceção, porque Deus me livre, assim, nossa, ela tem um celebrante cancelar, porque, não, nem pensar. O meu, assim, a pergunta que eu fiquei foi nessa dúvida, eu falei, você tinha tantos contratos para cumprir, não. E aí, aquilo que você falou, você fez um processo muito profissional de comunicação, de transição e tudo mais. Aí, por exemplo, ela não tinha celebrante, mas o meu medo era que uma pessoa que tivesse celebrante, pelo vínculo, porque, assim, a pessoa, ela acaba criando um vínculo maior com quem está produzindo do que com quem vai celebrar, né? Por causa do dia a dia, os fornecedores e tudo mais. Então, o meu medo é a pessoa ter criado um vínculo com você tão grande a ponto de falar assim, agora eu quero que você celebre. Porque... Mas o que acontece muito é esses casais me pedirem para celebrar a renovação de votos e tudo. Aí, beleza, super positivo. Mas ali, nesse processo, assim, não dei nem brecha para esse tipo de pedido, porque eu tinha pavor de algum celebrante achar que eu tava, sei lá, dando uma pernada em alguém. Deus me livre. Sim. E, por curiosidade também, acho que não curiosidade minha, mas curiosidade também das pessoas que querem fazer mudanças, fornecedores que querem mudar, fazer mudanças assim na carreira, e tem medo, insegurança. Nós, pelo que você está passando aqui para mim, está passando para quem está nos assistindo, nós percebemos que a sua personalidade é essa, você deixou bem claro aqui no início. Comigo não tem, eu me posiciono e vou. Tem gente que tem uma dificuldade maior disso. E aí as pessoas devem estar se perguntando agora, pô, será que ela não teve medo de não ter o volume de contratos que ela tinha antes e de repente isso dá um desequilíbrio de receita, que ela tinha uma receita aqui, aí de repente se ela não consegue mais manter o nível de contrato, ou de repente, será que o ticket de assessor é maior ou menor? Não teve além da sua postura de se posicionar e falar, olha, a partir de agora eu quero isso, vocês chegaram a fazer essa observação, você com a sua família, e falar, olha, vamos tentar e eu tô um pouco de receio, não, sempre teve muita convicção de que... Rafa, tive medo, tenho medo ainda hoje, todos os dias a gente tem um medo de alguma coisa, mas assim, vai com medo mesmo. É isso que eu acho, assim, se você ficar com medo e não fizer nada, você não sai de onde você tá. Então, assim, claro que eu tive medo de não alcançar, de ser muito julgada, de milhões de coisas. Tenho medo até hoje, assim, sempre que eu vou fazer um casamento, e agora, especialmente agora, ali na celebração que você tá na linha de frente, sim, eu tenho medo. Medo de me julgarem, medo de errar, medo do casal não gostar, de alguém não gostar. Eu tenho medo, mas é um medo bom. É um medo que te dá um friozinho na barriga e que te faz ter atenção. Então, assim, eu não permito que o medo me domine. Mas eu acho que ele é importante. Ele tem a importância dele. Ele tem um papel importante ali no meu misto de sentimento. Entendi. Porque se um dia eu saio de casa para ir para um evento sem medo nenhum, sem atenção nenhuma, eu acho que a tendência é você fazer aquilo de maneira muito relaxada. E ainda é, como eu falei no começo, o dia mais importante da vida de alguém que não permite erro. Então, acho que nesse aspecto o medo é positivo e ele te coloca num alerta que todos nós que escolhemos trabalhar com casamento, temos que ter. Porque, assim, se não me falha a memória, a Gislaine, que é uma amiga decoradora de Niterói, ela sempre fala isso. Noiva é diferente.
trabalhar com noiva é diferente. Assim, você pode trabalhar com, cara, qualquer profissional. Você trabalha no corporativo e atende cliente, não sei o quê. A noiva é um estado de espírito. É diferente. Ela é diferente. Eu concordo muito com isso e eu acho que no meu, assim, pelo menos na minha profissão, né? 15 anos, eu acho que é muito mais tendência. E a noiva, por exemplo, eu consigo ter muitas debutantes com o mesmo pensamento. Só que noiva, eu encontro noivas com tantos pensamentos diferentes referente ao que ela quer, que eu acho que é aí que entra a questão de você saber entender aquilo que você tinha comentado comigo, né? De falar, olha, tem que entrar na cabeça, tem que saber isso e tudo mais, não adianta eu chegar e fazer... Então, assim, eu entendo isso, né, que a gente conversou sobre a questão da noiva, mas aquela mensagem que eu conversei com você que eu queria passar sobre o medo da mudança e tudo mais, é que às vezes, pelo que eu vejo no mercado, às vezes, a pessoa, ela por medo de mudar, ela deixa de evoluir. Sim. E às vezes a mudança tá evidente. Você tinha uma proposta, é um caso, é diferente. Mas aí o que me incomoda, depois eu vou entrar numa pauta que a gente até conversou antes aqui em off, é que às vezes essa mudança, esse medo, eu acho que, até uma mensagem que você mesmo deixa aqui bem claro, esse medo não pode te parar. Te bloquear, te deixar Rafa, ali numa situação, é aquilo que você falou, cara, poderia dar errado. Se desse errado, eu ia voltar a ser cerimonialista. Gente, não funcionou pra mim. Vou fazer o que eu sei fazer e faço bem. E beleza. Assim, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. O que não significa que eu não tenha medo ou que eu não chore deitada na cama com meu marido do lado quando alguém fala alguma coisa que me machuca ou que... Enfim, não significa, tá? Mas eu simplesmente faço. E sobre isso que você falou, cada um tem um processo. Então, assim... umas pessoas lidam melhor com esses sentimentos e têm um perfil mais prática como eu, outras pessoas ficam mais estagnadas, mas cada um tem um processo, assim, de fato o importante é você não permitir ser engolida pelos seus sentimentos, pelo seu sentimento de medo, pelo seu sentimento... Cara, eu ouso dizer, depois eu posso até refletir melhor sobre essa frase, mas eu acho que, assim, não é bom que nenhum sentimento domine a gente por completo. Eu tô muito eufórica, eu tô com muito medo, eu tô com... Assim, esse trabalho de equilíbrio é muito positivo para você tomar as decisões que precisa tomar na sua vida de cabeça mais fria, sabe? Gosto muito de conversar com você. Acho que eu vou numa palestra sua vai ser um prazer. E isso que você falou é muito importante, porque geralmente decisões tomadas com base na emoção são decisões que vão dar errado lá na frente. Sim. Geralmente é assim. Então, às vezes a pessoa fala, essa pessoa é gelada. E às vezes a gente acha que é só sentimento ruim, né? Não, às vezes um sentimento bom. Eu tô muito eufórica com não sei o quê, e aí você toma uma atitude e depois você fala, caraca, não era nada disso. Então, assim, os sentimentos, eles, você ser dominado por eles pode não ser muito positivo. Isso é muito importante de se dizer aqui, porque pode ser em qualquer coisa. Por exemplo, se você vai num shopping com dinheiro e você se empolga, você gasta tudo. E eu falei isso no exemplo mais básico que tem. Depois pode faltar lá numa outra coisa, porque no momento que você dominou seus sentimentos pela compulsão, não pensou na razão, você acabou perdendo dinheiro. Bem, tem algumas coisas que eu queria tirar com você também, mais dúvidas aqui. Vamos lá. E nós falamos, né, acho que ficou bem claro aqui para todo mundo a sua trajetória, né, desde lá de quando você trabalhava com corporativo até as decisões, as fortes, eu falei que não seriam fortes decisões que você tomou, e assim, eu te dou mais uma vez os parabéns pela sua coragem. Obrigada. De tomar essas decisões, porque eu sei que pelo que eu tô te conhecendo agora, se algum momento na sua vida você não der certo em alguma coisa, não foi porque você deixou de tentar. Sim. Foi porque você tentou e não deu, porque não tinha que estar.
Você não me parece ter o perfil de inércia. Sim. E isso eu acho louvável demais. Produção musical, passamos por essa parte também. Eu fiquei muito feliz, até um pouco surpreendido. E aí, Mi, eu queria, quando a gente falou sobre exposição, sobre DVD, celebração, cerimonial, e aí, agora, nesse exato momento, eu sei que você já falou pra mim que se eu tiver que mudar amanhã, eu vou mudar, Rafa, e eu sou assim, ponto final. Como você se vê posicionada no mercado? Qual é a posição que você se encontra hoje? Nossa, eu tô muito feliz na posição de celebrante de casamento. Hoje eu sou só celebrante de casamento. Contar a história das pessoas é muito incrível, assim, você mergulhar ali na história de alguém. E assim, eu estudo muito em paralelo, sabe? Eu falo isso para os casais que fazem reunião de apresentação comigo. Meu trabalho não é só entender a história de vocês e como vocês se conheceram e contar ali, e contar isso ali. Eu quero ler vocês. Então, assim, tem um estudo em paralelo a isso, em psicologia, alguns cursos, para eu conseguir captar o que a palavra não fala. Sim. Então, assim, nas reuniões que eu faço com os meus casais, as reuniões que eu chamo de aprofundamento, que são reuniões longas, eu preciso captar ali o que eles valorizam. E os casais valorizam coisas diferentes. Sim. É pessoal isso. Então, assim, o meu objetivo é sempre, de alguma maneira, surpreendê-los, e que essa surpresa seja algo no que eles buscam, que eu consegui fazer a leitura. Então, assim, às vezes é uma coisa divertida, às vezes é uma coisa emocionante, às vezes é uma coisa engraçada. Depende ali do que aquele casal valoriza e do que eu consegui identificar. Mas sempre tem alguma coisa ali que eu quero ir além do que a palavra diz, né? Porque quando você tá ali na reunião, eles contam muita coisa e falam e tudo, mas o corpo fala, Sim. A expressão fala, o jeito que eles interagem entre eles. E você observa tudo. Tudo. Então, assim, quanto mais tempo eu fico ali naquela reunião, melhor é o meu resultado. Então, assim, às vezes eles entram em divergência na minha frente contando alguma coisa. A postura que eles têm quando eles entram em divergência, eu consigo observar e entender Sim. como eles lidam um com o outro quando eles entram em divergência. Tem casal que ri, um bate no outro, assim, brincando. Sim. Ah, não é nada disso, você é maluco. Tem casal que fala, caraca, cara, você não tem a menor memória e tal. Então, assim... Isso é o corpo falando, isso é a expressão falando. E ali tá eu, além de observando e anotando a história deles, observando e anotando a personalidade Sim, de cada um. De dois indivíduos que escolhem casar. E eu sempre falo isso, assim, quando eu vou ali celebrar um casamento, eu tô celebrando a união de dois indivíduos. Então, assim, eu gosto de conversar com as pessoas mais importantes da vida deles. Eles me dizem quem são essas pessoas. As pessoas mais importantes da minha vida são, sei lá, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu melhor amigo fulano. Eu ligo para essas pessoas, eu converso com essas pessoas, eu busco o olhar dessas pessoas sobre eles, eu busco histórias. Tudo com o objetivo de ali no dia entregar uma coisa que seja muito marcante para eles, óbvio, Sim. mas para todo mundo. Que Sim. todo mundo se emocione junto. Que todo mundo envolvido, né? Dê uma gargalhada juntos, que caia uma lagriminha juntos, que todo mundo se conecte ali com eles. Porque, assim, eu sou uma grande defensora da cerimônia, sempre fui, desde a época de cerimonialista, e digo pra você, a festa é reflexo das emoções sentidas na cerimônia. Quanto mais incrível a sua cerimônia for, quanto mais a galera se conectar e quanto mais a galera estiver envolvida ali com a cerimônia, eles já vão pra festa com outra vibe, com outra energia, assim, já vão pra festa completamente envolvidos com o dia de vocês. Se vocês entregam ali uma cerimônia que, cara, sei lá, é muito... chata, ou enfim, não traz isso, as pessoas vão se conectar na festa, Sim. óbvio, vão viver aquela festa, mas esse processo é mais lento. A cerimônia pra você é um termômetro ali do que... É o coração. É o coração, né? Pra mim é o coração, assim, é o primeiro ponto do dia do casamento, né, assim, é o primeiro momento que o casal começa a se conectar com aquele dia. Normalmente é na cerimônia que pela primeira vez eles escutam a voz da noiva, porque se você parar pra pensar, até a hora dos votos, a noiva não falou com ninguém. Exato. Só falou com, sei lá, fotógrafo, com a mãe e com a irmã que tava no hotel com ela. Então ela entrou direto, ela não cumprimentou ninguém.
E aí ela tem ali, é tão positivo, eu sou uma grande defensora dos votos também, mas é tão positivo você, no dia do casamento, pela primeira vez, naquele dia, ouvir a foto da noiva, ouvir a voz da noiva ali, falando de amor, do amor dela, da trajetória dela, da história dela ali, do momento dela, dos sentimentos dela. Do noivo eu não digo nem tanto, assim, quer dizer, a maioria também vai escutar a primeira vez a voz do noivo ali, mas o noivo às vezes fica ali resenhando resenha, e tal, mas também não é com todo mundo. Então, assim, é a mesma coisa, sabe? Então, assim, é o coração do casamento pra mim, é o coração. E eu tô muito feliz entregando essas histórias, contando essas histórias, mergulhando e conhecendo os amores, as histórias de amor mais, assim, das mais doidas, as mais românticas que você pode imaginar, as mais inexplicáveis. Recentemente eu tive um casamento que eu contei a história, que eu já casei eles, que, cara, eles se conheceram, ela morava no condomínio, ele estava no condomínio porque um amigo dele morava lá, e eles se esbarraram andando pelo condomínio, um condomínio muito grande, e um amigo dela caiu, muito doido, né? Caiu no bueiro do condomínio. Quando o amigo dela caiu no bueiro, que ela foi ajudar, ele foi ajudar também. E aí, ele esticou o braço, ela olhou pra ele e falou assim, caramba, você tem uma tatuagem do Pequeno Príncipe no braço? Aí ele falou, tenho. Aí ela falou, eu também. E eu casei eles agora. Então, assim, você calcula ter a oportunidade de, em vida, conhecer as mais doidas histórias de amor. Assim, o amor surge do nada, Rafa. E deve ser engraçado essas conversas, né? Eu fico pensando no cara lá no bueiro, né? Ei, me ajuda. É exatamente isso que aconteceu. E exatamente isso que eu contei no casamento. Ele ficou lá esquecido, porque o mundo parou pra eles. É tipo, cara, você tem uma tatuagem do Pequeno Príncipe, eu também. Exato. Olha aqui, no mesmo braço. E o menino lá, no bueiro. Me ajuda aqui, por favor, depois vocês trocam essa tatuagem. Mas eu acho assim, contar histórias de amor é muito bacana. É um privilégio. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer pra você pode me responder bem rápido, tá? Só sim ou não. Você pensa em escrever um livro? Nossa, tanta gente já me pergunta, já me pediu isso, já me cobrou isso. Na pandemia eu comecei a tirar esse projeto da gaveta e ele voltou pra gaveta, mas eu penso sim. Você pensa? Eu penso sim. Eu acho que você tem um super perfil. Ele já tem até nome. Mas você quer falar aqui ou surpresa. Não? É surpresa. É. No lançamento eu vou descobrir. Isso. Eu perguntei isso porque eu, pelo conversando com você, eu vejo que você tem um perfil pra fazer uma biografia e um livro, uma coisa bem... mas o meu livro não seria sobre mim. Seria uma outra coisa. Mas um dia ele vai sair. Eu tenho certeza disso. Vai. E aí, uma pergunta também que eu gostaria de fazer pra você, que eu acho que é uma pergunta que, se eu não fizesse, as pessoas que estão nos assistindo gostaria que fosse feita. Como funciona, ou como você pensa em... Porque eu tenho certeza que você pensa em evoluir ainda. Sim, porque o tempo todo. Eu acho que não existe zona de conforto pra você, é uma palavra que não tem no teu dicionário. Não, assim, não é pra ninguém, assim, você sempre tem um ponto pra melhorar, sempre tem. E qual é o ponto que você pretende avançar na parte das celebrações especiais? O que você pretende? Aonde você quer chegar? O que você acha que ainda falta em você, que você precisa aprimorar? Essa é uma pergunta de vestibular. Sabe que eu nunca pensei especificamente sobre isso? Não sei, Rafa. Eu acho que, assim, eu gosto muito dessa parte da leitura das pessoas, então eu sempre busco cursos ou entrevistas de pessoas que ensinam sobre isso. Então, acho que pode ser alguma coisa nessa linha, assim. Eu querer aprender mais sobre as personalidades e sobre as posturas para conhecer mais profundamente as pessoas que estão ali na minha frente, conseguir entregar um resultado ainda mais surpreendente pro casal, assim, conseguir pescar coisas que o casal não disse. Acho que pode ser alguma coisa nessa linha. Quando você monta um texto, isso aí é uma pergunta que eu tô fazendo pra você, assim, uma pergunta que eu gostaria muito de saber, porque eu, como profissional do audiovisual, eu tenho momentos que eu falo assim, caraca, eu arrebentei aqui. E tem momentos que eu falo, nossa, eu acho que eu não fui tão bem aqui. Você tem esses momentos quando você... Depende muito do que você recebe de conteúdo da história. E tem momentos que você acha que fala,
eu acho que eu poderia ter entregado mais nessa cerimônia, ou sei que você sempre tenta o seu melhor. Não quero dizer isso, mas teve algum momento de celebrações que você fala, olha, essa aqui eu entreguei uma nota 10, eu acho que aqui eu não consegui extrair ou desenvolver uma como eu queria, não ficou como eu queria. Acho que é mais ou menos essa pergunta. Em algum momento não ficou como você queria a sua celebração, não teve o resultado esperado, e alguma outra que tenha um resultado tipo, nossa, essa é o meu portfólio, essa eu vou botar no site. Eu não sei se resultado esperado é a palavra, mas assim, de fato, tem casais que a gente se conecta mais do que outros, né, assim. Então, quando você acaba se conectando muito, isso acaba refletindo ali no resultado. Mas, em contrapartida, também é preciso ter cuidado, porque, assim, eu não estou celebrando o casamento de 2 amigos. Isso não tem nada a ver com ser ou não ser amiga deles. Tem a ver com ter cuidado para, por exemplo, não ficar lançando um monte de sei lá, por exemplo, piada interna, que só eu e os noivos vamos entender. E isso aí é chato pros convidados, porque, tipo assim, sei lá, eu falo alguma coisa ali, e aí os noivos dão uma gargalhada, eu dou uma gargalhada, e aí ninguém ri porque ninguém entende. Quando você tem umazinha ali solta, é legal, porque é uma coisa de vocês, e aí isso funciona, mas se você solta isso muito no texto, isso pro resultado não é dos melhores, ao meu ver. Então, assim, eu não sei se tem alguns que eu olho e falo, cara, não curti. Porque é sempre surpreendente, sabe? Então, por exemplo, ontem, antes de vir pra cá, olha que loucura, assim, olha que loucura. Eu celebrei um casamento de um casal que foi muito bonita a celebração, foi muito afetiva, eles são muito românticos. E depois do casamento, na semana depois do casamento, eles me mandaram uma mensagem super assim, nossa, nós amamos, obrigada por tudo. Tipo, só. E normalmente meus feedbacks são tipo, caraca, foi muito maravilhoso. Sim. Nossa, eu amei a hora que você fez isso, não sei o que, bababá. Aí isso ficou na minha cabeça, assim, desde quando foi o casamento, que foi em setembro do ano passado. Eu falei, cara, eles não amaram. Porque se eles tivessem amado, eles teriam me mandado mais detalhes. Porque eles, no grupo, só escreveram isso. Nós amamos, obrigada por tudo. Eu falei, cara, eles não amaram. E olha como são as coisas. Essa noiva, ontem, me ligou e falou assim, Michele, vou te contar um segredo, ninguém sabe, eu tô grávida, e eu quero que o meu chá revelação, eu quero que você, que casou a gente, conte pra nossa família quem vem, se é um menino ou uma menina. Então, que assim, loucura, eles não me procurariam se eles não tivessem amado demais, sabe? Assim, eles falaram, cara, eles não, ela, né? Falei com ela. Ela me procurou porque ela me quer de novo num momento importante da vida dela. E até 3 dias atrás eu tava achando que eu entreguei pra ela uma cerimônia mediana. Apesar de eu não ter achado, de eu perceber ali que, cara, eu fiz um monte de coisa legal, eu achei que eles receberam de maneira mediana. Então, assim, isso também é um trabalho pra gente entender que nem sempre as coisas são o que a gente acha. Às vezes a gente, cara, foi incrível e aquela pessoa só não é uma pessoa que vai te mandar um textão maravilhoso. Porque tem pessoas e pessoas, sim, né? Às vezes me disse, nós amamos, obrigado por tudo. São formas de se expressar. Tá ótimo, entendeu? Então, assim, foi incrível receber essa mensagem dela. Foi bonito. Eles me falaram na época também, a gente chorou pra caramba e tal, não sei o quê, foi emocionante. Mas, tipo assim, eu não senti na época... que você tava acostumado. Eu falei, cara, não entreguei. Mas entreguei, porque ela me quer de novo pra contar sobre o sexo do bebê. Eu acho que a prova foi nisso, né? Sim. Ela te chamou de novo, e aí você falou então, assim, pô... É muito complicado eu fomentar em mim esse sentimento de que, cara, eu não entreguei tudo aqui. Mas eu tô falando pautado em quê? Pautado num nós amamos, obrigado por tudo, não, isso aqui é muito pouco pro que eu gostaria de receber. Isso aqui eu penso isso pautado nos meus sentimentos, na minha expectativa do que você tem que me falar. Sim. Então é muito doido isso. Então, assim, eu tô cada vez mais tentando não trabalhar isso, porque, assim, Rafa, o cliente te dá feedback de maneiras diferentes, entendeu? E alguns nem te dão. Isso não significa que foi mal. Que foi ruim. Pode ser que ele seja só fechado. Quando a cerimônia
bomba quando você fala. Dá uma sensação gostosa. Dá, é incrível, mas assim, depende do casal. Tem casal que não quer uma coisa muito engraçadinha, então assim, você fica mais restrita, você não pode fazer mas muita... eu não digo nem bombar, tipo, de engraçado, assim, você vê muita emoção, as pessoas muito vidradas no seu texto. Eu fico arrepiada até hoje. Anteontem, sei lá, essa semana eu recebi o vídeo de um casamento que eu fiz em Búzios, de um casal, que no começo da cerimônia eu contei que eles estavam grávidos, ninguém sabia, quer dizer, os pais e padrinhos ali, pessoas próximas sabiam, mas os convidados não sabiam, e no final a gente fez o chá revelação. E aí eu criei toda uma forma de contar isso, né, assim, eu comecei a falar vamos falar de batidas do coração, a batida do coração é o que acontece quando isso e quando aquilo, e num determinado momento, alinhado com a cerimonialista e com a equipe de som, eu falei, mas nenhuma sensação se compara com quando ouvimos esse som. E aí entrou o som de batida de coração de ultra, sabe? De ultra, de bebê. E aí as pessoas... Eu tô imaginando assim... As pessoas começaram a entender. E aí eu falei que, esse era o som de 2 corações dentro de um só corpo, esse é o som que a gente escolheu pra vocês saberem que esses 2 são 3 e tal, não sei o quê. E aí essa semana eu recebi o vídeo oficial com a reação das pessoas, que eu não tinha visto até agora, porque ali naquele momento eu tô concentrada. Depois eu até tinha a gravação do meu celular, mas não tinha reação das pessoas. As pessoas, a mudança de expressão das pessoas, isso é um alimento pra minha alma, assim. Eu fiquei arrepiada vendo como se não tivesse sido eu que fiz aquilo ali, sabe? Eu olhava e falava, cara, que incrível, cara, que incrível. Eu acho que isso é o que move cada vez mais, né? A tua motivação pra cada dia fazer um texto melhor. Eu acho que dia a dia você... Por mais que... Assim, eu penso pelo menos na minha profissão. Eu acho que eu não posso nunca achar que eu tô fazendo muito bem. Mas aí eu me motivo... Tem gente que se motiva quando apanha, né? Eu me motivo mais quando eu vejo que eu fiz bem feito, assim, caramba, as pessoas gostam do meu trabalho, falam, cara, você fez isso muito bom, adorei esse vídeo. Aí eu falo, caraca, eu vou tentar fazer melhor, porque uma outra pessoa quer surpreender agora uma outra e tudo mais. E eu acho que quando você, por exemplo, viu esse vídeo, que você que escreveu e você se emocionou como se fosse uma outra pessoa que tivesse escrito. Me emocionei muito. Isso é legal, porque, tipo assim, você fez aquilo, você tá é como se você estivesse escrevendo chorando, né? Sim. Mas quando você não escreve, quando você tá escrevendo, você não faz isso, mas passou 1, 2 dias, você vê o reflexo daquilo, como você viu no rosto de alguém, ou às vezes num feedback, um feedback emocionado, um feedback de áudio, que às vezes, feedback de WhatsApp, às vezes a pessoa escreve um texto, a gente interpreta o sentimento daquele texto, né? Essa pessoa escreveu isso fria, você não sabe. Mas às vezes um feedback de áudio, você consegue sentir na voz, né? Que a pessoa tá emocionada e tal. E aí você fala, caraca, a voz dela já me diz muita coisa. É aquilo que... Eu fico muitas vezes celebrando arrepiada quando eu vou falar com uma coisa mais forte, assim, uma coisa... Porque eu tô muito conectada ali, sabe? Não é só sei lá, uma leitura, uma coisa distante. Às vezes eu tô tão envolvida com aquilo que eu tô falando que eu vou falar, eu fico tocada mesmo, sabe? Assim, fico arrepiada. E é um trabalho de autocontrole, porque assim, não dá pra eu ficar chorando ali, por mais emocionada que eu esteja. Mas isso não quer dizer que eu não esteja sentindo. Sim. Tô sentindo pra caramba, mas tô ali, entendeu? É diferente nos bastidores. Engraçado, quando eu era cerimonialista, eu chorava muitas vezes, em muitos casamentos. Você precisou fazer esse... Muitos, porque eu podia chorar. Porque tudo bem alguém olhar pro lado e ver a cerimonialista ali emocionada. Agora, não é tudo bem você olhar e ver a celebrante chorando, porque embarga a voz, muda a voz, aí vai fungar, aí vai atrapalhar, entendeu? Aí não dá. E até a preparação da voz, a forma que você coloca é importante pra você trazer a emoção. O trabalho de entonação, de sobe e desce a voz. No momento que eu vou falar alguma coisa que eu quero ser mais incisiva, eu preciso fazer minha voz subir porque eu tô falando pra você. Você precisa ouvir o que eu tô falando. É totalmente diferente de quando eu falo em um outro momento, entendeu? Muito bom isso que você tá falando e espero que muitos profissionais de celebração estejam vendo e que você tá... a aula que você tá dando aqui nesse podcast. Eu sabia que não seria diferente disso. Eu sabia, obrigada. Porque as pessoas que são muito próximas de mim me falaram muito, muito, muito da sua capacitação profissional porque você faz hoje.
E eu espero que esse vídeo aqui chegue a muita gente que esteja aprendendo um pouquinho com você falaram também. aí, certamente são suspeitas, porque foram meus alunos, então são suspeitos. E, bem, nós passamos um pouquinho do nosso tempo, mas para mim tá sendo maravilhoso. Eu poderia ficar mais 1 hora conversando com você, porém não acabou. Ai, meu Deus. Porque eu tenho 2 perguntinhas sobre a nossa pauta ainda, e depois a gente vai fazer um papo reto, que é aquela que você já deve ter assistido algum episódio nosso, que a gente faz umas perguntinhas e você vem de sola. Bem, eu queria entender um pouquinho o que eu conversei com você ali fora e eu não poderia deixar de conversar aqui dentro. Você ainda forma, essa é a pergunta, na verdade, você ainda forma cerimonialistas, assessores, ou você não forma mais agora que você está fazendo apenas celebração? Foram 9 turmas presenciais no meu curso. Ano passado eu fiz a última turma presencial e avisei que seria a última turma, e foi, e vai ser. Eu não vou fazer meu curso presencial novamente, mas eu gravei meu curso e ele tá girando no Hotmart. A gente tá lançando ele agora para venda online. É o mesmo curso que de 3 dias, né, que eu dei aí nessas 9 turmas. O conteúdo foi todo gravado e ele tá girando aí para venda para quem quiser comprar. Então essa é a forma que eu formo novos profissionais. A mentoria é um projeto que está saindo do forno também. Então, assim, dessa maneira, o curso presencial ele não vai ter mais mesmo. Eu queria, de fato, separar, assim, me posicionar, separar esses posicionamentos. Sim. Então, o presencial não tem, só tem esse online, que é um cursão, assim, é um conteúdo super completo, assim, todo o meu material, tudo que eu usava, todos os atalhos que ninguém nunca me deu e eu descobri sozinha, assim, todos os insights. Então, assim, pequenos detalhes que ninguém, em geral, né, ninguém num curso pede para você ter atenção e que fazem diferença, e tá lá, eu entrego todos, entendeu? Então, assim, é realmente um curso bacana, mas só online. E tá à venda agora? Tá à venda agora. A gente abriu venda tem 1 semana, mais ou menos. Tá. 1 semana e meia. Eu posso botar o link aqui? Pode, vai ser um prazer, com certeza. Então, gente, eu vou botar o link. Se você quiser adquirir Tem um nome do curso? Como é que é? Curso de Formação de Cerimonialistas, da Micenise. O curso de formação de cerimonialista da Micenise, que ela me corrigiu, eu não vou esquecer nunca mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Você vai clicar e compra via cartão de crédito, tranquilo, né? É uma compra online. Isso aí. É um curso muito bom, é um curso que vai te formar para esse... É um curso que tem, Rafa, não só a parte técnica, então, quer dizer, do básico ali, do cortejo, de tudo, mas tem bastante coisa sobre posicionamento, né? Assim, ao longo da minha carreira eu sempre falei muito isso sobre posicionamento, inclusive apanhei muito do mercado por causa disso, porque sempre bati na tecla da diferença de nichos e comunicação, e a Bianca teve aqui e falou sobre isso, né, assim, sobre o quanto me incomoda quando alguém vem e fala, fulana cobra não sei quanto, Sim. e fulana tá desvalorizando a profissão, e eu sou radicalmente contra essa frase. Eu não gosto disso, porque eu acho que quem desvaloriza a profissão é quem trabalha mal, né? E assim, eu sempre falo isso também, o conceito de caro é muito relativo. Além de o que é caro para um, não necessariamente é caro para outro, porque a gente está falando de realidades diferentes, né? Caro, na verdade, é aquilo que vale menos do que entrega. Então, assim, gente, uma caneca, ela pode ser mais cara do que, não sei, uma viagem para, sei lá, para Disney. Então, assim, se você encontra uma viagem de 1 semana para Disney por R$1.000, ela tá muito barata. E se você encontra essa caneca aqui por, sei lá, R$300, é uma caneca de porcelana, é uma caneca de porcelana, sem uma caneca branca, lisa. Então, assim, o conceito de caro é relativo. Sim. Então, assim, eu sempre apanhei muito do mercado por conta disso, mas é uma coisa que eu defendo, e especialmente, Rafa, porque eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. E eu vou sempre defender isso. Então, assim,
Se você é uma cerimonialista que, sei lá, cobra muito pouquinho, tem uma noiva pra você. Tem uma noiva que, não sei, vai casar e vai fazer um churrasco no Play, super simples, e ela precisa de uma cerimonialista. Sim. E essa noiva que vai fazer um churrasco no Play super simples e precisa de uma cerimonialista, ela não tem condição de contratar uma cerimonialista que cobra 15 mil assessoria. Sim. Porque 15 mil é mais do que vai custar só o evento dela. E assim, eu gostaria que a profissão de cerimonialista, que a nossa profissão, me incluo nessa, fosse tão valorizada a ponto de nenhuma festa acontecer sem uma cerimonialista. Só que, em geral, esses casamentos mais simples, quem faz o cerimonial é a tia que acabou de casar, Sim. a prima que vai ajudar, entendeu? Então, assim, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para uma cerimonialista que, desde que ela seja ética, que ela entregue tudo que ela prometeu, tem espaço para ela. E ela não tá desvalorizando nada. O que desvaloriza é trabalhar mal, trabalhar errado. Essa é a minha visão. Essas falas te impactou? O curso é dela, tá? Então você vai adquirir o curso. Fala bastante disso, de nicho, de posicionamento, da parte técnica também, do material, do investimento inicial, assim, é bem completo. E aí, por ser bem completo, qualquer pessoa pode adquirir. Quem não tem nenhuma experiência e quem já tem experiência também pode adquirir para poder pegar os caminhos que você tem ali, pode mostrar. Então, gente, se você quer entrar no mercado, compre esse curso que você vai entrar bem, fazendo a coisa certa. Se você já está no mercado e quer melhorar, criar novos conceitos, entender como ela fez para ter essa carreira brilhante, compre o curso dela. Eu não sei o valor, mas ela é uma pessoa que, né, tem um valor acessível, vai fazer um descontinho aí, se você, né, comprar 2. Pedir autorização pro meu sócio, Leandro, ó. Mas, gente, clica aqui, eu vou deixar aqui embaixo um compromisso meu, e você vai comprar esse curso, que não tem mais presencial, mas o curso online é tão completo quanto o presencial. É o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo, então você não perde nada. Bom, agora vamos pro nosso papo reto, pra gente finalizar. Tava esperando tanto esse momento. Tô nervosa. Tô brincando. Shelly, olha, antes de a gente ir pro papo reto, eu quero mais uma vez te agradecer, tá? Você literalmente deu uma aula aqui. Eu acho que se você é cerimonialista ou celebrante e assistiu esse vídeo, eu peço vocês, por favor, compartilhem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Muita gente precisa escutar o que ela falou aqui. Muita gente quer comprar esse curso dela. E aqui é um canal que nós estamos levando o link desse curso até você. Então é só você compartilhar. Eu quero que minha amiga veja isso porque ela está começando. Eu sou fã da Michelle. Compartilha, ela vai ver essa entrevista, ela vai poder comprar o curso, porque foi quase que um workshop que a Michelle fez aqui nesse podcast hoje. Foi utilidade pública, esse podcast. Rafa. Obrigada. Vamos lá, Mi. Vou te fazer umas perguntinhas e você vem pra mim só dizendo com uma palavrinha bem rápida o que você pensa. Tá bom. Tá bom? Eu não quero perto de mim. Gente egoísta, gente que não estende a mão, gente que julga, gente que fala sem ter vivido. São as pessoas em geral que eu não trago pra perto de mim. Especialmente isso, assim, tipo, aconteceu isso. Nem sabe, gente, nem sabe, não fala. Boa. Eu quero muito perto de mim. As pessoas boas, e eu tenho as pessoas boas perto de mim. As pessoas que a gente pode contar, as pessoas que quando você pede cara, eu preciso de um feedback. Isso aqui tá legal? Cara, não tá legal. Uma das coisas que eu melhorei no meu processo de celebração, no começo eu usava um papel que eu imprimia e achava que tava legal. Até um dia que eu pedi um feedback pra uma cerimonialista amiga e ela falou, cara, não tá legal. Você precisa de fazer isso, isso, isso. E eu falei, muito obrigada. Então, eu preciso dessas pessoas. Porque a gente só pode... Feedback é vida, gente. Feedback é vida. Aprendam a ouvir feedback. Mesmo aqueles que vocês vão ouvir vão falar, cara, não foi nada disso, ela tem uma interpretação totalmente errada, então talvez tenha tido um problema de comunicação sua. E feedback é vida, porque você só pode melhorar o que você sabe que tá ruim. E você só sabe que tá ruim se alguém te contar. Então, assim,
Eu só pude melhorar alguma coisa que pra mim tava super ok quando alguém me falou, não tá legal. E aí eu melhorei. Eu fiquei quietinho porque isso aí merece um corte. Vamos lá. Maior medo profissional. A longo prazo, assim, não sei, acho que, né, acho que o medo da gente é sempre não vender, né, não ter clientes e tudo. Eu diria esse, mas assim, eu trabalho para que isso não aconteça, né, assim, eu estudo para que isso não aconteça, eu busco ferramentas e opções para que isso não aconteça, então, diria esse, mas assim, tô trabalhando para engolir o medo. E o que seria a sua realização profissional? Nossa, Rafa, você faz umas perguntas de vestibular. Olha, não sei. Não sei, mas posso pensar e depois até escrever nos comentários. Eu acho que, assim, eu não sou uma pessoa de grandes ambições na vida, assim. Tipo, eu quero, sei lá, ter uma casa em Malta. Eu não tenho grandes ambições, inclusive financeiras. Eu tenho um perfil simples, eu vivo uma vida simples. Eu gosto de conforto, gosto da minha casa, eu gosto de viajar e tudo, mas eu não tenho grandes ambições. E minhas ambições são, cara, assim, se eu pudesse, eu queria ir pra Disney todo ano, eu queria, sabe, viver experiências com meus filhos. Então, assim, acho que posso dizer que eu sou realizada hoje e que se amanhã eu não for mais, eu vou trabalhar pra descobrir por que eu não tô e consertar isso. Se tiver que mudar de carreira, eu mudo de novo. Se não tiver que mudar de carreira e tiver que corrigir alguma coisa, eu corrijo. E vamos pegando e fazendo acontecer. Fiz uma vez pra nunca mais. Mentira. É ruim aí. Meu Deus. Olha. Não, é ruim. Faria 10 de novo, ainda mais com uma equipe boa. Porque uma vez só que eu fiz profissionalmente... Ai, não sei, Rafa, porque casamentos foram vários, né, assim. A única coisa que eu me lembro que eu fiz uma vez só foi o DVD, mas eu faria de novo, então faria, claro, com certeza. Tia, é só ligar, amiga. Vamos lá. Agora eu vou ao contrário. Eu nunca fiz e sonho fazer. Vou te falar, eu nunca fiz uma festa paga incrível e tenho muita vontade de fazer, porque deve ser um desafio do imenso. Tipo um tardezinha da vida. Bilheteria. Mas uma festa paga incrível. Uma outra festa que eu admiro demais, que eu já fui algumas vezes, que é muito bom, pelo menos as últimas vezes que eu fui, que eram muito bem produzidas, é uma festa que chama Seu Vidal. Então, assim, nunca fiz uma festa de bilheteria, assim, paga. E acho que deve ser uma aula, porque envolve atribuições e necessidades que eu não tenho domínio, tipo legalizações, né, alvarás, e são coisas que eu não sei sobre. Então, são coisas que eu gostaria de aprender. Muito bom. E essa questão de... Vou até sair um pouquinho aqui do papo reto, é legal, porque quando eu conversei com a Mônica, da Expo Noivos, ela me deu uma aula disso. E aí, de alvará, e, cara, eu descobri que as pessoas pensam que as coisas são muito fáceis, né? Nossa, quando isso a pessoa vê um demais. evento desse... Quando ela foi me falando tudo que ela precisa, o que ela faz, como é que é produzido, eu falei, caraca, isso é uma loucura. Envolve muita coisa por trás. Imagina que uma festa dessa deve envolver isso. Que aquilo são atribuições... de bombeiro, assim, de saúde das pessoas, de saída de... Nossa, deve ser muito difícil. Eu tenho muita vontade de fazer um desafio desse. Você vai fazer. Muita vontade de pegar uma festa paga aí e falar, cara, vamos fazer, vamos entender tudo. Próximo DVD vai ser a festa paga. Vamos lá. Uma palavra que você gostaria de tirar do seu dicionário. Sei lá, essas palavras todas ruins aí de egoísmo e de maldade e de quem não estende a mão e de... Já sei uma, soberba. O que mais me incomoda de todas é a arrogância soberba. E agora você vai me dizer uma frase, uma mensagem com essa palavra. Mas tem que usar essa palavra? Tem que usar essa palavra.
Posso fazer um trabalho ao contrário? Pode. Uma frase que eu gosto muito e que tem tudo a ver com o fato de você não usar de arrogância Sim. faz o bem quem ajuda a cultivar os sonhos de alguém. Que eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão e tem tudo a ver com você aprender a servir. Porque, primeiro que eu acho que a gente está nessa vida para servir, esse é o primeiro ponto. E segundo que na nossa profissão em especial, o cerimonial em especial, ele precisa servir a todos, assim, o convidado que, cara, precisa de um carregador e não trouxe, enfim. Então, assim, quando você está disposto a servir para realizar o sonho daquela pessoa, você sai do papel de arrogante, porque o arrogante, ele não serve ninguém. Sim. Então, acho que pode ser nessa linha. E tinha a soberba aí, né? Nessa frase, né? Embutida. Chegamos ao nosso último talk da nossa entrevista, que é aquela indireta quase reta. Aquela mensagem que você vai mandar naquela câmera ali, direto pro seu público, ou direto para uma pessoa, ou direto para algum segmento, ou direto para alguma coisa. Vou mandar olhando para ali, mas assim, é uma indireta totalmente direta e do bem, eu não... Do bem. Não, eu não falo, eu falo para as pessoas, assim, não desistirem, não se deixarem dominar pelo medo, não deixarem o medo vencer e por causa do medo não acreditarem em si, assim, de fato, eu acho que tem espaço para todo mundo. Não deixa ninguém parar vocês por qualquer coisa que alguém fale para vocês ou qualquer coisa negativa. Acredita em você, busca evolução, busca conhecimento, busca informação, busca se aliar a boas pessoas que o resultado vem. E vem de verdade, porque já chegou para Michelle o resultado, continua chegando. Uma pessoa que deu uma aula pra gente de como se comportar no mercado de trabalho, como não desistir, porque ela não desistiu em vários momentos, teve medo, mas seguiu em frente. Isso ficou muito claro aqui na nossa entrevista. Eu falei até um pouco fora do microfone, mas acho que chegou o áudio bem. E eu acho que ela motivou algumas pessoas que assistiu aqui Fico feliz. Tomara. Esse podcast. Michelle, contar um pedaço da sua história foi incrível aqui pra gente. Hoje eu conheço melhor a Michelle. As pessoas que assistiram conhecem você um pouco melhor. Seus noivos te conhecem melhor. As pessoas dos contratos que você tá cumprindo de evento estão entendendo melhor. Então, assim, foi de um ganho muito grande pro nosso programa. Eu agradeço muito a sua humildade de ter vindo aqui, Obrigada, de ter entendido a proposta do nosso podcast. Que eu estava conversando com os amigos, o podcast surgiu de tantas coisas que eu vinha acompanhando errada e que geralmente eu vi algumas pessoas, fornecedores, pegarem o celular deles e se expor, dizendo: eu fui numa casa de festa hoje, isso deu tudo errado, não sei o que, isso não se pode fazer, é um absurdo. Muitos fornecedores eu vi fazendo isso, e às vezes eu tinha vontade de falar sobre o que acontece nos bastidores, e eu não queria me expor dessa forma, de pegar o meu celular e ficar... E aí a forma que eu achei foi, cara, vamos falar então, já que é pra falar, vamos falar de coisas boas, de coisas ruins, de perrengues e de coisas que não são perrengues, e histórias. Eu acho que é melhor você contar a história, porque eu penso o seguinte, Michelle, não sei se você pensa comigo, tá? Se eu tô recebendo um problema de alguém, eu não sei se essa pessoa já está com algum problema e tá repassando o problema. Sendo que quando você recebe o problema, você julga aquela pessoa sem entender se ela já está com algum problema ou não, ou se ela já recebeu algum problema de alguém. E toda a história tem 3 versões, né? A de um lado, a do outro e a verdade. E normalmente a verdade é uma mistura de um lado do outro e ninguém nunca vai saber, só quem tava lá. Só quem tava lá. Então eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar criar um canal onde eu vou conseguir trazer
todo mundo do segmento e todo mundo vai contar a sua história. Então, né, é como se fosse um bate-papo. Quem não queria ouvir, para quantas pessoas você falou tudo isso que você falou aqui hoje? Né? Acho que pouquíssimas. De repente você um pouco mais, porque você palestra, né, e tudo mais. Mas tem gente que vem aqui que conta histórias que nunca falou para ninguém, sabe? E aí a pessoa sai daqui deixando um arquivo vitalício na internet, onde qualquer pessoa, a qualquer momento, pode acessar e ler a sua história, ler a sua biografia, entender a pessoa que você é. Esse é o objetivo aqui do meu projeto, que é um projeto totalmente independente. É um projeto meu e da minha esposa, não tenho parceiro, não tenho patrocinador. É um projeto meu porque é uma coisa que eu acredito, que eu acho que pode ser uma ferramenta de utilidade que de alguma forma, se não vai melhorar o mercado, pelo menos vai trazer informação de coisas do mercado para pessoas que não têm informação. Sempre tem algo a aprender, sempre tem uma lição, alguma coisa que você escuta e fala assim, caramba, é verdade. Sempre tem uma reflexão. Sempre. Parabéns pela sua iniciativa, obrigado, Rafa. Obrigado. Pela coragem de fazer, porque possivelmente é isso, assim, você também deve ter tido medo quando você começou a desenhar esse projeto, mas tá aí, ó, venceu o medo, pegou, fez, e é isso, assim, é vencer o medo e fazer, porque, cara, quantas pessoas bacanas você não tá se conectando, quanta coisa você não tá aprendendo. Eu tô assim, aprendendo muito. Se tivesse parado lá no medo, estaria no mesmo lugar. Eu tô aprendendo muito e obrigado. Sem palavras, escutar um parabéns seu. E eu tô não só me conectando, eu tô aprendendo a dar valores a algumas coisas que eu não dava valor, mas que eu, de repente, não dava o valor que merecia ter. Sim. Que bom. E eu tô muito bem evoluindo. com isso. Evoluindo. Eu acho que eu tô evoluindo. A frase do WhatsApp do meu marido é evoluir sempre. É isso. Eu acho que eu estou evoluindo. O Papo de Perfil tá me ajudando. Você me ajudou a evoluir hoje. Os outros convidados também me ajudaram a evoluir bastante. Eu tô muito feliz com isso. Mas eu tô mais feliz ainda que você tenha assistido. E é isso que nos motiva a seguir. Nossos vídeos estão cada vez mais aumentando a audiência, cada vez mais pessoas estão se conectando com a gente, estão assistindo o nosso programa, e isso me dá um orgulho imenso, porque eu acredito nesse projeto, e se você quiser me ajudar com esse projeto, você vai se inscrever no nosso canal, que está aqui embaixo. É isso que vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, o objetivo é só esse, é só clicar, se inscrever, assistir nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, porque eu acredito que nós estamos trazendo bons conteúdos para vocês. Perfeito? Mia, gostou mesmo? Adorei. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Galera, eu vou deixar aqui 2 vídeos de outros episódios passando. Você pode clicar e assistir, fique à vontade. O Papo de Perfil é meu, o Papo de Perfil é da Michelle, o Papo de Perfil é seu. Fique à vontade, a gente fica por aqui. Um abraço, tchau. Tchau, gente.